Olá, NFP, aqui é o Lige e hoje a gente vai falar de 21 sinais que você é ENFP. Então, para descobrir as funções cognitivas do ENFP, a gente pode usar as letras para entender. Então, a última letra P quer dizer que a segunda letra de intuição, a letra de percepção, é extrovertida. Então, o ENFP vai ter a intuição extrovertida. Então, o ENFP tem a intuição extrovertida como sua função dominante. E seguido ele vai ter o sentimento introvertido como sua função auxiliar. Então, quando a primeira função é extrovertida, a segunda vai ser introvertida. Se fosse introvertida primeiro, a segunda seria a extrovertida. Então, essas são as preferências naturais do ENFP, a intuição extrovertida e o sentimento introvertido. E com isso a gente consegue descobrir as funções com menos preferência do ENFP. Então, conectado com o sentimento introvertido, o ENFP vai ter o pensamento extrovertido na terceira posição. E opondo a função dominante de intuição extrovertida, o ENFP vai ter a sensação introvertida como sua função inferior. Então essa é a ordem de preferência do ENFP. Ele primeiro vai ter uma função de observação extrovertida, a intuição como sua função dominante, depois vai ter o sentimento e o pensamento, as funções de julgamento ali no meio, e por último ele vai ter a sensação introvertida, a função de organização do ENFP, que vai ser a mais fraca ali. Então agora vamos ver os 21 sinais que você é ENFP. O primeiro sinal é que você é movido pelas possibilidades. O ENFP é um tipo de personalidade aventureiro, ele está sempre buscando novas possibilidades. E é isso que move o ENFP, ele tem o desejo de explorar novos lugares, novas ideias e ter novas experiências. É isso que realmente inspira o ENFP, as possibilidades. O segundo sinal é que você quer entender as pessoas profundamente. Então o ENFP tem um desejo de entender as pessoas de maneira mais autêntica. Então ela quer realmente conhecer as profundidades das pessoas, o que elas acreditam de verdade. O ENFP está sempre tentando entender as motivações e desejos das pessoas. O terceiro sinal é que a repetição drena sua energia. Então, como o ENFP tem uma preferência pela intuição extrovertida, pela exploração, ele não vai gostar de ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Aquilo que ele já conhece não é mais interessante para o ENFP. Então, quando ele é obrigado a fazer uma coisa que precisa de muita repetição, ele vai se sentir drenado disso, porque ele ganha energia com a exploração. Então, o ENFP ele precisa de variedade para ele se sentir estimulado. Então, a busca pelas possibilidades energiza o ENFP. E a repetição, pelo outro lado, drena. O quarto sinal é que você é fascinado por inovações. O ENFP é um tipo de personalidade que não gosta de seguir as coisas só porque elas são tradições. Ele não gosta de seguir só porque existem regras estabelecidas. Pelo contrário, ele tem muita curiosidade e é atraído pelas coisas que fogem disso, as coisas que são inovadoras. As coisas que desafiam essas tradições são muito mais atraentes para o ENFP. O quinto sinal é que você não se impressiona com regras ou autoridade. O ENFP não se sente obrigado a seguir as regras se ele não acredita nelas. Ele não vai seguir as regras só porque elas estão estabelecidas. E ele normalmente está disposto a desafiar essas regras se vão contra os seus valores. O sexto sinal é que você é bom em multitarefas. O ENFP tem uma capacidade de se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Porque essa é a natureza dele. A intuição extrovertida é muito capaz de pegar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Então ele consegue focar sua atenção em vários canais ao mesmo tempo, e mesmo assim manter sua energia e concentração. O sétimo sinal é que você é criativo. Os ENFPs não veem só uma possibilidade, eles veem muitas possibilidades de uma vez. Então, para solucionar um problema, eles não pensam só de uma maneira, eles veem de várias perspectivas diferentes. Então, por isso, eles são muito criativos, eles têm a mente aberta para diferentes perspectivas. Outro sinal é que pensar é um dos seus passatempos favoritos. Trabalhar com ideias, principalmente com outras pessoas criativas, é uma das suas coisas favoritas, porque você adora pensar em possibilidades e também gosta de trabalhar em equipe. Então, colaborando com os outros, você pode achar novas soluções e possibilidades. Outro sinal é que você frequentemente perde objetos. O ENFP tem uma grande capacidade de se concentrar, mas na maioria das vezes isso não está focado no dia a dia. Eles normalmente tendem a focar nas coisas que são realmente importantes para eles. Mas às vezes eles podem, por exemplo, esquecer aonde que eles colocaram as coisas. Porque a atenção deles não está focada nisso. Aliás, não está nada focada nisso. Ela normalmente está focada nas ideias.
Então o NFP pode muitas vezes parecer e realmente ser distraído no mundo físico. Outro sinal é que focar num projeto por muito tempo esgota você. Então o NFP tende a muitas vezes deixar os projetos que eles têm pela metade ou não finalizar eles, porque normalmente eles têm muita energia no começo dos projetos por causa das suas ideias, mas para finalizar o projeto eles têm mais dificuldade. Então, por causa da sua natureza, das possibilidades, muitas vezes isso pode ser um desafio de realmente finalizar um projeto, porque ele está muito mais focado no começo, na ideia. Outro sinal é que você é bem conectado. Por causa da sua energia e seu entusiasmo, as pessoas são atraídas para o NFP. Você é capaz de facilmente se conectar com as pessoas e é valorizado por essa habilidade de construir relações. Mais um sinal é que você é persuasivo. Então o NFP ele sabe instintivamente ler e conseguir decifrar as motivações e desejos por trás das pessoas. E muitas vezes eles conseguem usar esses desejos ocultos para se alinhar com o que ele quer. Então o NFP sabe usar as motivações das outras pessoas para persuadir elas. Outro sinal é que você tende a ser indeciso. Porque o NFP é um tipo com a observação dominante, a intuição extrovertida dominante, eles não vão querer chegar num ponto final, porque isso exclui as possibilidades. Então o NFP pode muitas vezes parecer e realmente ser indeciso. Então eles podem ter uma dificuldade de chegar num ponto final, por causa da sua observação dominante. Outro sinal é que você pode se cobrar demais. O NFP tem uma tendência de colocar a pressão nele mesmo. Então ele pode ser extremamente crítico com ele mesmo. Mesmo ele sendo empático e paciente com os outros, ele pode não ser dessa maneira com ele mesmo. Ele tende a ser extremamente crítico quando ele erra, quando as coisas realmente caem no colo dele. Principalmente quando ele quebra os próprios valores que ele tem do seu sentimento introvertido. Outro sinal é que às vezes você pode se cansar de ser o entusiasmado. Então o NFP é naturalmente muito entusiasmado e energético. Mas ele nem sempre é assim, às vezes ele não está disposto a estar assim o tempo todo. Tem dias que ele não está assim. E muitas vezes as pessoas vão ver isso e achar estranho, elas não vão gostar, elas vão querer que você volte para o seu modo entusiasmado. Mas você nem sempre vai estar disposto a fazer isso. Outro sinal é que quando você está estressado, você tem visão de túnel. Normalmente o NFP está prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Mas isso é diferente quando ele está com muito estresse. Quando ele está com muito estresse, ele normalmente foca em uma coisa só. E ele foca tanto nisso que todas as outras coisas ficam mudas. Ele quase não consegue ouvir elas. Então quando o NFP está estressado, ele foca em uma coisa e as outras coisas são distrações e frustrações para ele. Outro sinal é que você subestima o tempo que as tarefas levam. Então, porque o NFP tem um lado muito otimista e ele está muito animado para começar as coisas, ele pode subestimar o tempo que ele precisa para fazer uma coisa. Então, por exemplo, ele pode achar que chegar em casa, tomar banho, se vestir, sair, vai ser só 10 minutos. Quando na verdade isso demora 1 hora quando ele vai lá e faz. Mais um sinal é que você usa o humor para se proteger. Então é normal quando o NFP se sente atacado, ele usar, por exemplo, o sarcasmo para desviar a atenção. Ou muitas vezes o NFP não se importa de usar ele mesmo para ser a piada. Então o NFP tem meio que um mecanismo de defesa que usa o humor para se proteger. Outro sinal é que você tem um senso de certo e errado que é difícil de explicar. Por causa do seu sentimento introvertido, os seus valores são pessoais, então é aquilo que você acredita ser de valor. Então muitas vezes isso é difícil de explicar para as outras pessoas, porque os valores são muito intrinsecamente seus e isso é difícil de expressar. É difícil de expressar por que isso é de valor para você, mas você sabe instintivamente que aquilo é o certo e aquilo é errado. E você não precisa de fontes externas para saber aquilo. Mais um sinal é que você lida bem com a confusão e caos. Enquanto outros tipos de personalidade vão entrar em pânico no meio da confusão, o NFP usa isso como uma oportunidade para encontrar novas possibilidades e achar soluções que não são convencionais. Então você vai rapidamente analisar a situação e achar possibilidades que possam solucionar esse problema. E o último sinal que você é NFP é que você é sonhador. O NFP é um tipo de personalidade que realmente gosta de viver nos sonhos, na cabeça dele. As possibilidades, as ideias que ele tem dentro da cabeça são muito importantes para eles. E é claro que eles gostam também de viver no mundo real.
mas o mundo interno deles também é muito importante. Então o NFP é um daqueles tipos de personalidade que pode ser tão extrovertido quanto introvertido, porque os dois mundos são muito importantes para ele. Ele pode adorar estar em grupos, mas também adorar ficar um tempo sozinho, refletindo, tendo suas ideias. E são essas ideias que despertam esse instinto do NFP de ser um criador, de ser criativo, de ser realmente muito sonhador. Então esses foram 21 sinais que você é ENFP. Eu sou o Gabriel Ligeri, se você assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.